Nós estamos elaborando o assunto da tefilá, da oração, de acordo com as obras místicas judaicas. Baseado naquilo que a gente já pôde expor até agora, nós podemos entender de forma mais precisa e mais profunda aquilo que disseram os nossos sábios. Os nossos sábios no Talmud, eles definem a tefilá, a oração, como sendo avodah shebelev, o serviço do coração, o trabalho que fazemos para Deus, servindo a Deus com o coração. E isso está relacionado com o versículo bíblico que nos diz, no segundo parágrafo da leitura do Shema, que devemos servir a Deus, o leovdo bechol levavchem, servir a Deus com todo o coração, de todo o coração. Lá perguntam os nossos sábios como se serve, como se trabalha a Deus com o coração. Eles respondem, Reveomer Zutfilá, através da reza da oração. Então, no sentido literal, conforme nós traduzimos e interpretamos essa passagem talmúdica, nós dizemos por que a tefilá, assim nós entendemos, mas isso de forma ainda superficial, por que a oração é chamada de serviço do coração ou com o coração, porque a tefilá, porque a oração exige da nossa parte kavanat alev, intenção, devoção, etc. Ou seja, a pessoa não deve apenas pronunciar as palavras, não é dessa forma que se reza, não é assim que se cumpre a mitzvah de rezar. A importância da reza e a eficácia da reza, ela ocorre apenas quando ela é acompanhada de kavaná, de intenção e devoção na hora de rezar. Ou seja, que há uma participação efetiva e intensa do coração, do lado emocional, o envolvimento emocional da pessoa. Na realidade, alguns comentaristas até perguntam por que a tefilá, por que apenas a reza, a oração, é chamada de trabalho a Deus com o coração. Na verdade, em princípio, há outras mitzvot também que nós temos que cumprir, a mitzvah com kavaná, com intenção, com devoção, ou seja, não apenas a reza e a oração deve ser feita com kavaná, com essa intenção da nossa parte, com esse envolvimento emocional. Outras mitzvot também requerem esse envolvimento emocional. Então se pergunta por quê, se insiste na pergunta por que justamente a oração, a reza é chamada de serviço a Deus com o coração. Por que justamente a reza? Então, baseado naquilo que nós estamos explicando, a título de introdução, para entender de forma mais profunda o significado místico da oração, conforme descrito nos ensinamentos racídicos. Então, baseado naquilo que nós já vimos até agora, nós podemos entender de forma mais profunda a intenção dos nossos sábios, quando eles se referem justamente, especificamente, à reza, à oração, como serviço do coração ou com o coração. Por quê? Porque, na realidade, o objetivo primordial da reza é não apenas o envolvimento emocional da pessoa, não apenas a pessoa se concentrar nas palavras, naquilo que está dizendo e recitar os trechos da reza com intenção ou com devoção. Na realidade, mais do que isso, a hora da reza é a hora de trabalhar com o nosso coração, ou seja, fazer aflorar as emoções que se espera de cada um de nós, despertar dentro de nós, fazer aflorar os sentimentos de amor a Deus, temor reverencial a Deus e assim por diante. Esse é o objetivo da reza, trabalhar no nosso coração, com o nosso coração, despertar o nosso coração, motivá-lo para o sentimento de amor a Deus, etc. Na realidade se diz que nisso consiste todo o trabalho, todo o serviço do Yehudi na hora da reza, e nisso deve se concentrar todo o nosso esforço, servir a Deus na hora da reza, da oração, ou seja, tudo isso visa levar a pessoa ao amor a Deus, despertar na pessoa o amor a Deus. Sobre isso foi dito, e realmente o versículo bíblico que nos fala de serviço a Deus com o coração, se nós verificamos o versículo completo, ele nos fala em Le'ahavá et Hashem Elokeichem uleovdo bechol levavchem, para amar a Deus, vosso Deus, e servi-lo de todo o coração. Então nós vemos que esse serviço com o coração está associado pelo próprio versículo bíblico com o sentimento de amor a Deus. E na realidade
se fala que aqui a Torá está nos demonstrando qual é o objetivo da reza da oração, é chegar a Lehavait Hashem Elokechem, amar a Deus. E como se consegue isso? Leovdo Bechol Levavchem, através do serviço, do trabalho, quando nós trabalhamos com o nosso coração, quando nós trabalhamos consigo mesmo, lapidamos o nosso coração para despertar nele sentimentos nobres, elevados de amor a Deus. E esse serviço, esse trabalho espiritual de despertar o amor a Deus, na verdade isso está relacionado com aquilo que explicamos anteriormente, que é o conceito de Dveikut, é uma outra mitzvah da Torá de ligar-se a Deus, de conectar-se a Deus. Porque na realidade, qual a essência do amor? Quando a pessoa sente amor, ele sente atração, ele quer se ligar, o sujeito quer se amar, quer se ligar, se conectar ao ser amado. Isso significa amor, ou seja, o amor causa essa atração ao ser amado. Isso faz com que a pessoa queira se ligar e se conectar ao ser amado. Da mesma forma também, esse é o objetivo da tefilá, da oração, ou seja, nós vemos que aqui por trás da oração existe a própria mitzvah da tefilá em si, a mitzvah de orar, de rezar, mas nós estamos vendo que isso envolve uma série de mitzvot, e mitzvot das mais elevadas e essenciais que representam a espinha dorsal da espiritualidade do indivíduo, ou seja, por trás ou como objetivo da mitzvah de orar, nós temos o objetivo, a finalidade de despertar o amor a Deus, que isso por si só é uma mitzvah, amar a Deus, e através do amor a Deus, isso nos leva e nos conduz para o cumprimento da mitzvah de ligar-se e conectar-se ao divino, a mitzvah de dveikut, de ligação e conexão máxima, íntima com a divindade. Isso se obtém, essa conexão é derivada do amor a Deus, e como se desperta esse motivo, o amor a Deus, através da oração. Então esse é o conceito da oração, conforme descrito no Talmud, mas também aprofundado, elaborado pelos sábios místicos, pelos mestres da Hassidut, que isso significa avodah shebelev, trabalhar no nosso coração, com o nosso coração, despertar o coração, ou seja, mexer com o nosso próprio coração dentro dele e vir a Deus não só com a parte externa do nosso ser. É bom que a pessoa esteja agindo de forma correta, falando as coisas que têm que ser faladas, etc. Mas aqui se espera que a pessoa traga a Deus não só a ação, a fala, o pensamento, mas também o coração, os seus sentimentos, a sua emoção. Então esse é o objetivo nosso. Nisso deve se concentrar o esforço da pessoa na hora da reza, de despertar o sentimento de amor a Deus que vai levar a essa conexão mais profunda com o divino, revelar esse amor intrínseco que já está presente dentro da pessoa através da sua alma divina, como nós já falamos, retirar as crostas, as cascas que encobrem esse sentimento e fazer com que ele aflore, que ele venha à tona e que ele se revele de uma forma até física. Não é? Quando a pessoa sente uma emoção forte, o seu coração bate mais depressa. Assim também se fala que o objetivo é a forma de cumprimento ideal da mitzvah de amor a Deus também é que esse amor seja sentido de forma efetiva no coração da pessoa, que isso comece a palpitar de forma mais intensa. Por isso, a partir dessa explicação, nós entendemos também outros aspectos técnicos relacionados com a nossa reza, com a oração. E um deles é a leitura do Shema, o Shema Israel, que é a nossa declaração de fé na unidade de Deus, a fé monoteísta, etc. E isso é dito antes da Amidah, da oração principal, que é feita em silêncio, de pé, etc. Na realidade, a mitzvah de leitura do Shema de manhã e à noite é uma mitzvah independente da reza. Mesmo na época do Beit HaMikdash, quando não haviam as rezas padronizadas como na nossa época, porque haviam as oferendas e sacrifícios que eram trazidos no templo, havia a mitzvah de leitura do Shema. Então, por assim dizer, a reza era mais abreviada, que hoje nós conhecemos o Shema como um trecho intercalado na reza. Mas ele é precedido por bênçãos específicas e seguido de outras bênçãos, enfim.
Na época do Beit HaMikdash, era apenas a recitação do Shema, porque nisso consiste a mitzvah, que é uma mitzvah específica, distinta, separada da leitura do Shema. Por que de fato os nossos sábios intercalaram a leitura do Shema, que é uma mitzvah independente, dentro da Tfilah, dentro da ordem da nossa reza, precedendo a oração principal, que é a Amidah? Então, se o objetivo da reza fosse apenas as solicitações e pedidos que o indivíduo tem para dirigir a Deus, para expor a Deus suas necessidades e etc., então realmente, de fato, a gente não perceberia, não haveria nenhuma conexão, nem lógica ou associativa com a mitzvah de leitura do Shema. Uma coisa são os pedidos pessoais da pessoa, outra coisa são os princípios de fé que são declarados no Shema, na leitura do Shema. Conforme explicam os nossos sábios, que no Shema o sentido, o teor da leitura do Shema envolve Kabbalat Ol Malchut Shamayim e Kabbalat Ol Mitzvot. A pessoa assumir o jugo de Deus, ou seja, declarar, estar consciente, imbuída da sua fé em Deus, num Deus único, e assumir também o jugo das mitzvot, dos preceitos. Então, aparentemente, isso nada tem a ver com os pedidos pessoais, as necessidades individuais de cada um, etc. Mas, baseado na explicação que a gente já trouxe anteriormente, a explicação mais profunda do que de fato representa a tefilá, a oração, e os seus objetivos maiores, uma vez que o objetivo da reza é nos conduzir, como nós falamos, ao sentimento de amor a Deus, despertar e aflorar dentro de nós o amor a Deus. Então, a partir disso, nós entendemos muito bem a conexão com a leitura do Shema, e por que foi instituída a leitura do Shema antes da Amidah, antes da nossa oração principal. Porque qual é a frase seguinte à declaração de unidade de Deus, da nossa declaração de fé, Hashem Elokeinu Hashem Echad? A frase seguinte diz, conforme o texto bíblico, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amarás a Deus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses, etc. Ou seja, a mitzvah do Shema, ela expressa, ela reflete exatamente aquilo que é o objetivo maior de toda a tefilá, da oração, que é despertar no nosso coração o sentimento de amor a Deus, que vai nos levar à conexão e ao vínculo mais profundo com o divino. E quando se consegue essa ligação com Deus, quando se desperta o sentimento? Na hora da reza. Por isso a hora da reza é a hora de trabalhar com o nosso coração, de, como nós falamos, descascar, retirar as cascas que interferem, impedem que esse sentimento da alma divina, um sentimento inato já no Yehudi, que ele se revele, se manifeste, etc. Né? E na realidade, a partir disso nós entendemos toda a ordem da reza, da oração. Ou seja, em outras palavras, o Yehudi ele já tem, pela sua alma divina, ele tem uma faísca divina dentro de si. Assim como uma faísca, ou como um carvão que está em brasa. É necessário soprar, é necessário fazer um movimento para encandecer, para que aquela brasa tome corpo e assim vá surgindo a chama, que daquela faísca surge uma chama. Assim também se diz que no nosso íntimo cada um de nós já tem essa faísca, já tem essa centelha. O que representa a reza são aqueles movimentos para encandecer essa faísca, para fazer essa centelha tomar corpo, crescer e aparecer, enfim, e se revelar e se manifestar, e assim segue a ordem da reza. A reza começa com trechos de louvor a Deus, depois ela chega nas bênçãos do Shema. No Shema Israel nós proclamamos não só a unidade de Deus, mas falamos do sentimento de amor a Deus, etc. E tudo isso é um preparativo para então chegar na Amidah, no trecho principal da reza, que fazemos de pé, em posição de sentido, de forma silenciosa, etc., que isso representa a nossa ligação com Deus. Quando o Yehudi se anula completamente a Deus, se apresenta diante de Deus como um servo diante do seu amo, como assim, que ele, por assim dizer, nem pode falar ou falar em voz alta, ele mostra sua anulação, sua consciência de que Deus é tudo e ele depende de Deus em todos os sentidos, etc. Então essa ligação, esse vínculo, essa unificação e essa anulação
para com Deus, isso se obtém através de toda a reza, passando pelo Shema Israel também.